Eu peguei mais firme com Deus só porque eu precisava pagar minhas contas. Eu levei um golpe e eu fiquei devendo, cara. Fiquei apertado e eu precisava pagar minhas contas. E aí, duas coisas. Ou eu me trancava, ficava depressivo dentro de um quarto. Ou eu regaçava a manga, comprava 2 vezes mais, ia pra cima e ia trabalhar. Eu queria ficar dentro de um quarto. Mas eu olhava, eu tinha minha esposa, meus filhos. Na época tinha umas 50 pessoas que moravam comigo, hoje mora 80. E aí, cara, aí eu fui pra segunda opção, fui pra cima. Só que pra eu me manter isso e a depressão não me pegar, eu tive que me posicionar diante de Deus. Comecei a orar muito mais, comecei a ler a Bíblia de novo. Eu já não li a Bíblia mais pra Deus falar comigo. Eu li a Bíblia pra pregar só. Eu só abri a Bíblia para falar assim, Deus, eu preciso pregar, me dá uma palavra. Eu voltei a ler a Bíblia para falar, Deus, eu preciso me alimentar, fala comigo. Ô pastor, e nesse momento tu fez um propósito mesmo? Eu fiz um voto com Deus, eu falei, Deus, todo mês eu vou fazer um jejum prolongado. Eu comecei a jejuar. E um jejum de 10 dias, 12 dias, 8 dias, só na água. Só água, direto. E aí um dia eu tô num jejum no 8º dia, sem comer nada, só na água. Foi um dos jejuns mais difíceis que eu fiz. Passando mal, e eu tô na porta da loja, vem uma senhorinha passando, e ela ficou olhando pra mim, ela anda uns 10 metros, ela para e ela fala, menino, Deus vai soprar o teu nome. Isso quanto tempo antes? Um ano atrás. Um ano atrás. Pastor, e hoje? Tu busca a Deus o quanto tu buscou naquele momento? Hoje eu busco mais. Hoje eu tenho uma vida mais intensa com Deus. Por quê? Porque naquele tempo eu comecei a buscar a Deus, mas eu não vivia Deus o dia todo como eu vivo hoje. Hoje a proporção que tudo tomou, eu tenho que orar para todo mundo o dia inteiro. É normal chegar alguém na loja e falar, não quero carro, vem aqui receber uma oração. E eu arranco o chapéu, meto ele no peito e oro para a pessoa onde eu estiver, no meio da loja, onde eu estiver. Hoje eu vou num banco assinar alguma coisa, chego no banco, alguém me para e pede uma oração e eu vou para cima, cara. Então, e o jejum é importante, que é o fortalecimento do espírito, né, cara? É. E foi naquele momento que tu... É. E eu... Opa, teve um menino crente agora, teve outro menino que chegou lá pedindo oração. Entendeu? Qual que marcou o senhor assim, que o senhor olha pra trás e fala, rapaz, tá valendo a pena assim? Lógico, todos, né? Mas um assim, essa hora que você fala assim, aconteceu isso mesmo assim, né? Cara, eu já fiz muita coisa, né, mano? Eu já ajudei muita gente, eu já dei muito carro. Mas um dos que me marcou foi o seguinte. Eu tô na loja um dia e aí chegou um menino lá e eu tinha pego um carro na troca e na hora que eu peguei esse carro, Deus falou comigo. Esse carro você vai dar, você não vai vender. Só que fazia um mês eu tinha pego um Peugeotzão, aquele um preto, e eu tinha dado esse carro, sabe? E aí é o seguinte, cara, quando eu peguei esse carro no negócio, Deus falou, esse você vai dar, você não vai vender. Eu relutei dentro de mim, eu falei, não vou, esse eu vou vender. E algo falava dentro de mim, você não vai vender, você vai dar esse carro. E eu comecei, não vou dar, esse eu vou vender. E comecei a fazer vídeo, subi em cima do carro, fiquei em pé em cima do carro, postei o carro mais barato. Falei, eu vou vender mais rápido do que aparecer alguma coisa para eu dar esse carro. Cara, e o carro ficou lá uma semana e não vendeu. E aí eu chego na loja um dia à tarde, tem um menino lá, um moreninho, mancando, e os meus meninos falaram, esse cara tá te esperando o dia inteiro aí. Eu olhei, cheguei perto dele e falei, fala, filho, você tá me esperando? Ele falou, o senhor que é o pastor, né? Eu falei, sou. O pastor, eu vim aqui porque Deus mandou vir aqui. E quando alguém fala isso pra mim, cara, eu já me resguardo, porque eu tenho algo comigo. Quando Deus for falar com alguém pra ir lá, antes Deus vai falar comigo. Só que esse cara, ele chegou e falou assim, pastor, eu vim aqui porque Deus falou comigo pra eu vir aqui. E Deus já falou com o senhor já. E aí ele falou, eu preciso de um carro, eu tenho um câncer na perna e eu tenho uma menina pequena que está com 7 tumores de câncer.
Meu irmão, na hora que esse cara falou isso, aí Deus falou comigo, esse carro é pra ele. Eu falei, vem cá, esse carro te serve? Serve. Aí ele arrancou do bolso 3 mil reais. Nota de 50, de 20, de 100. E ele falou, eu juntei esse dinheiro, eu quero dar de entrada e o resto eu posso pagar 700 reais por mês. Falei, e aí amanhã eu busco, eu não tenho carta. Minha esposa vai vir comigo. Eu falei, então me dá o dinheiro. Aí peguei o dinheiro, ele foi embora e eu não quis aparecer naquele vídeo. Sabe quando você se sente incomodado? Eu falei, esse eu não quero aparecer. E eu falei para os meus meninos, coloca o dinheiro dentro do envelope, coloca no porta-luva, na hora que ele chegar amanhã, ninguém grava. Só entrega o carro para ele, devolve o dinheiro para ele. Mas os meninos teimaram e fizeram um vídeo. Falando, ó, o pastor te abençoou, não é sobre carros, é sobre pessoas. E esse vídeo foi um dos vídeos que alavancou, que voou e foi uma bênção, cara. Então quando a gente fala não é sobre carros, é sobre pessoas, é porque realmente é sobre pessoas mesmo. Que legal. Né? E o Xandão, chegou que hora lá? Não, ele que veio né? Quando ele começou, na verdade ele comprou um carro nosso aí, eu acho que faz... Quando que comprou o primeiro carro? Faz uns 8, 9 meses. Uns 9 meses atrás, ele não era... 9 meses atrás tinha quantos seguidores, pastor? 9 meses atrás tinha uns... quando eu comprei aquele carro já tinha uns 40, 50 mil seguidores, né? Quando eu comprei o carro do Xande, que o Vitor e o Gu bateu o carro. Tinha 7 mil seguidores. 7 mil, pô. Ele veio procurar o famoso, né, Xande? O famoso Depois... não deu bola. Mas eu falei pra ele o seguinte, que realmente, depois quando ele tava chegando perto de 1 milhão, que a gente começou a conversar. A gente acho que mandou uma mensagem lá e depois eu mandei uma mensagem que eu era fã dele também, que eu tava gostando do fã dele, que eu gostava do trabalho dele. Aí depois ele logo ligou. Daí a gente já conversou. E ele já falou que estava precisando de ajuda e tal, assim, em relação à empresa e tal. Daí ele, quando ele chegou 1 milhão de seguidores, ele veio para Aranguá. Eu lembro desse dia que tu comentou comigo, falou assim, o pastor me ligou, cara. E eu já te seguia, desde os 50 mil seguidores eu já seguia, comentava com o Xande. Mas é bacana, legal. Foi bem legal, ele veio para Aranguá. A história. E a gente começou a trocar ideia, e aí eu via a dificuldade que ele já estava ali, porque explodindo de venda, né? Foi da hora, porque ativou um trem nesse camarada aqui que tava dormindo dentro dele. Tava morto dentro dele. E a coisa acontece rápido, entende? Como muitas coisas na vida acontecem muito rápido. Cara, faz 2 meses aí que nós estamos juntos, já montamos um monte de coisa e vamos fazer um monte de... Mas agora, né, cara? Como é que tu vai prever que isso vai acontecer ou não vai? Né? São oportunidades, né? Oportunidades apareceu, aproveita. É o momento, né? E eu tenho certeza que às vezes ele chamou alguém antes de mim, isso eu tenho, pra tentar de repente ajudar ele, pode ser sim, pô, ele tem sim. E às vezes o cara não deu bola, mas hoje às vezes tu fala assim, o que acontece? Quando ele não tinha fama, ele foi, por exemplo, ele foi lá fazer um vídeo com o famoso. O cara não deu atenção pra ele. Não, até deu. Ó o que aconteceu, ó. Quando eu tava com 280 mil seguidores, o Wagner Cavalcante me chamou para um podcast. Eu falei, eu vou no podcast do Wagner, mas antes eu vou passar no Tecar. Porque eu sempre gostei muito do Tecar. E continuo gostando. Gosto muito dele. Pra mim ele é um cara que... Cara, o cara tem a história dele. O cara é fantástico. O cara é top. Só que, cara, eu cheguei lá com o jeitão nosso. Eu fui bem recebido. As pessoas comentaram no vídeo que não. Cara, talvez eu queria ter conhecido melhor, ter subido na sala do cara lá e tal. Ele não me convidou, mas não tem problema. Tipo assim, só pra você ter ideia, 1 mês depois eu convidei 10 lojistas pra ir na minha loja, conhecer a nossa operação de perto e ver tudo que estava acontecendo ali. E um desses lojistas passou na loja do Tecar para conhecer ele. Cara, ele recebeu esses caras 50 vezes melhor do que ele tinha me recebido, mas não por mal. Talvez no dia que eu fui ele tava corrido, entendeu? Não era o momento. Mas né? Essa coisa mas eu não fui lá pedir uma ajuda para ele, uma orientação. Mas ele também está sentindo hoje, porque
E ele falou uma história ontem pra mim, Sanga, que foi bem legal. Há uns... Quanto tempo tu teve em Araranguá? Quanto tempo atrás? Há 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio atrás ele já seguiu Alto Fácil e ele veio em Araranguá e ele não foi lá na loja. Há 1 ano e meio atrás nós nunca tínhamos falado e ele não foi lá na loja. E o que acontece? Aí Setembro de 2024. Ele O que foi fazer em Araranguá, pastor? A minha esposa foi num evento de uma pastora, chama Viviane Martinello. Viviane de Criciúma. É, e aí nós ficamos hospedados em Araranguá. Eu era fã do Xande, eu acompanhava Alto Fácil, só que me deu um branco, cara. Eu fiquei 3 dias à toa, eu fui no shopping de Araranguá, eu conheci o Morro dos Conventos, eu não me liguei. Deus fez eu esquecer que Alto Fácil era ali. Passou na frente. Não passei na frente. Eu esqueci, cara, eu não me liguei, eu já tinha loja, já tinha tudo. Aos olhos humanos não tem como eu ter esquecido. Só que Deus me respondeu semana passada, eu orando por nós, Deus falou comigo, por que Ele me fez esquecer? Essa parte realmente é legal. E eu falei, Deus, por que eu tive aqui há 1 ano e meio atrás e o Senhor me fez esquecer? O Senhor não me deixou lembrar da Alto Fácil do Xande. E Deus falou comigo, é porque na época, como você não tinha nome nenhum, talvez você ia chegar lá, o cara ia estar tão ocupado e corrido, que ele não ia te dar atenção devida. E Deus falou assim comigo, eu te conheço, você é birrento. Ia ficar bravo. Você ia ficar emburrado com ele, e agora quando eu precisasse conectar vocês, porque tudo que está acontecendo já estava pronto em Deus. Agora quando eu precisasse conectar vocês, você ia ter um ressentimento daquilo. E realmente eu sou um cara ressentido. Né? É, um exemplo, não é por mal, mas é tipo assim, um exemplo. Se amanhã, vamos supor que amanhã o Tecar me liga. Ô, pega você e o Xande, vem tomar um café comigo, vamos fazer uma resenha, nós vamos ir na hora. Porque eu amo ele, eu gosto do trabalho dele. Só que se ele não me ligar, eu nunca mais vou pôr meus pés lá. Eu sou assim. Você entendeu? Não, pastor, e tem um detalhe.